falar aí nas fraturas de Hoffa, como escolher a via de acesso. Se você não sabe onde quer chegar, você não consegue escolher o melhor caminho. Fratura de Busch-Hoffa. Busch, quem é Busch? Então, esses autores aqui, o Bertonicek, ele fez um estudo histórico da fratura de Hoffa e descobriu que o primeiro autor que descreveu a fratura foi Frederick Busch, e que Hoffa, Albert Hoffa, em 1888, ele, na realidade, ele publicou a fratura usando, inclusive, os desenhos de Frederick Busch. Então, os autores sugerem que se adicione o Busch às fraturas de Hoffa. São fraturas intraarticulares, unicondilar no plano coronal, rara e, muitas vezes, não diagnosticada nas radiografias simples. Então, nós temos que estar atento a essas fraturas quando a gente vai avaliar as fraturas de afisara de fêmur e do fêmur distal. Mais frequente no côndilo lateral, uma incidência de 2:1. Tratamento conservador tem um aumento de desvio, pseudartrose e grande incidência de resultados ruins. Então, o tratamento cirúrgico é o padrão ouro do tratamento dessas fraturas. E o objetivo do tratamento cirúrgico, como qualquer fratura articular, é redução anatômica da superfície articular, preservação do suprimento de sangue, fixação interna estável e mobilização precoce. Le Tanner fez uma classificação dessas fraturas. Então, levando-se em consideração a configuração, o tamanho e localização. Ele dividiu em 3 tipos e subdividiu o tipo 2. Então, o tipo 1 é uma fratura que ela dá uma sequência da cortical posterior. Então, é como se fosse uma sequência, uma continuidade ali da cortical posterior. É um fragmento grande. O tipo 2, ele está atrás dessa linha de continuidade da cortical e é dividido em 3 subtipos. A, 75% dessa parte do côndilo, dessa parte posterior. B, 50%. E C, 25%, ou seja, diminuindo o tamanho do fragmento. E o tipo 3, que são essas fraturas que vão para a região anterior do joelho, anterior do côndilo, da superfície articular do côndilo. Os autores brasileiros, Robinho, Vicenzo, Maurício e Fabrício, eles sugerem uma variante desse tipo 1. Então, nessa publicação do Injury do ano passado, eles sugerem de adicionar uma variante do tipo 1, que são aquelas em que você tem uma cominução da superfície articular. Quando a gente vai tratar essas fraturas, uma das coisas que a gente tem que pensar é na vascularização. Então, é uma vascularização terminal. Ela vem com uma vascularização extraóssea, e entra no osso, e a vascularização do côndilo intraósseo é uma vascularização terminal. Então, isso é um fato que a gente tem que estar atento também quando a gente vai tratar essas fraturas, para que não se aumente essa desvascularização. Os fatores relacionados ao prognóstico, então, são as próprias características da fratura, o tamanho da fratura, a fragmentação, a cominução, o plano da fratura, os fatores relacionados à biologia dessa fratura, então, suprimento de sangue, né, tanto extraósseo como intraósseo, e relacionados ao cirurgião. Então, a seleção da via de acesso, que é o que a gente vai abordar nessa aula, e a fixação, que vai ser decidida por essa fratura. Então, dentro dos fatores prognósticos, a gente tem a vascularização, a fragmentação, o plano da fratura, a cominução da fratura, que não depende de nós, não depende do cirurgião. E você tem a via de acesso e o tipo de fixação que você vai escolher, esse sim depende da nossa escolha, da nossa atitude. Então, as escolhas vão depender de quê? Do tamanho do fragmento, qual é o tamanho desse fragmento, dessa fratura, e se eu posso fixar usando um acesso único, anterior ou anterolateral, ou se eu tenho que associar algum acesso a essa fratura. As escolhas vão depender dessa redução. Eu necessito de avaliar, para fazer uma redução adequada, pelo menos 2 planos. Eu preciso de ver
um lado e preciso de ver o outro. Eu consigo fazer essa avaliação por um acesso só? Eu consigo avaliar e reduzir a cominução, abordar aquela cominução que muitas vezes está mais anterior? Então, muitas vezes, a gente pode ser necessário usar uma posição de float, uma posição onde eu possa mudar o decúbito do paciente, para que eu tenha a possibilidade de fazer uma visualização posterior e depois uma visualização anterior ou anterolateral. E vou definir também qual tipo de fixação eu vou usar. Se eu vou usar um parafuso 6,5 esponjoso, se eu vou usar um 3,5, se eu vou usar um HCS, se eu vou usar uma placa anti-cisalhante para impedir o deslizamento dessa fratura, ou se eu vou usar uma placa em cinta. Então, os autores brasileiros citados anteriormente, eles sugerem algumas abordagens para esse tipo de fratura. Então, o Letoner tipo 1, ele tem uma boa abordagem você fazendo um acesso posterolateral. Então, fazendo um acesso entre a cabeça longa do bíceps e o nervo fibular, você consegue avaliar e dar um acesso muito bom a essa parte posterior do fêmur, o que te permite colocar aí, fazer uma fixação com uma placa e fazendo uma fixação anti-cisalhante. Essa redução ela é melhor feita em extensão, né, com uma estabilização provisória com fio, e depois colocando uma placa e parafuso de tração. A variante do tipo 1, eles sugerem, você tem que fazer uma redução, mas também você tem que fazer um acesso anterolateral estendido, porque você precisa abordar também aquela fragmentação anterior, que você não consegue fazer essa abordagem posterior. Então, eles sugerem esse acesso anterolateral estendido, fazendo aí uma osteotomia do tubérculo de Gerdy. Com isso, você consegue ter uma visualização da parte anterior da superfície articular e também da parte posterior, onde você pode fazer uma estabilização mais adequada. Aí, mais um caso, né, com uma fixação numa variante do tipo 1 de Letoner. Aqui outro caso, com uma abordagem aí, e colocação de uma placa horizontal ou uma placa em cinta. O Letoner tipo 2, tanto A, B e C, que você tem os fragmentos menores, melhor você botar esse paciente em prono, que você vai, a fixação posterior fica melhor, fazer um acesso posterolateral entre o bíceps e nervo fibular, e às vezes você pode, se você tem uma abordagem mais medial, você pode deslocar o nervo para medial e fazer também essa abordagem que vai para mais região mais medial, e usar parafuso de tração de posterior para anterior. Você nunca deve fixar esse fragmento de anterior para posterior, porque dificilmente você vai fazer uma compressão adequada, porque o seu passo de rosca não vai passar nesse fragmento. Então, aqui um exemplo, onde tem uma fratura de Letoner tipo 2, que foi fixada de posterior para anterior e também associada a uma avulsão do LCP e feita a fixação pela mesma abordagem. Do tipo 3, acesso anterolateral parapatelar, permite fazer essa fixação, que você pode utilizar também uma placa em cinta para ajudar na fixação dessa fratura. Nos planos medial, nos côndilos medial, você pode utilizar um acesso subvasto. Então, esse subvasto, ele te permite também fazer essa avaliação, fazer uma fixação provisória e depois fazer a fixação definitiva com uma placa de reconstrução ou uma DCP ou uma LCP, usando suporte aí. Então, ou seja, para casa, o Letoner tipo 1, acesso posterolateral entre o bíceps e o nervo fibular, usar uma placa anti-cisalhante. A variante do tipo 1, você precisa abordar o anterior, então fazer um acesso anterolateral estendido com osteotomia do tubérculo de Gerdy, placa anti-glide. Alternativa, fazer um acesso parapatelar, um parafuso de tração de anterior para posterior e placa horizontal em cinta. Letoner tipo 2, acesso posterolateral, também utilizando aí esse acesso entre o bíceps e o nervo fibular. Usar o parafuso de HCS e tração de posterior para anterior.
Letonete tipo 3, acesso para patelar, parafuso de tração de anterior para posterior e placa horizontal em cinta. E o plano, e no côndilo medial, fazer um acesso póstero-medial entre o vasto e o gracilis e placa anticisalhante. Então, entendam onde vocês querem ir, planejem o seu caminho e tenham um passeio mais tranquilo. Obrigado.